Sim. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião científica do grupo de anestesia regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Taqueda. Hoje eu tenho o prazer de apresentar o Marcelo, que é aluno do curso de especialização desse ano. E ele ficou incumbido de falar de um tema que vai dar seguimento ao que foi começado pela Júlia, né, na semana passada, que é de plexo braquial. Então, para falar das vias de acesso, Marcelo vai começar pela via interescalênica. Então, espero que todos tenham uma ótima aula, assistam essa excelente aula. E a palavra é sua, Marcelo. Oi, pessoal, boa noite. Obrigado, Taqueda, pela apresentação. Já está como share screen? Acho que ainda não, né? Agora foi. Oi? Deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aí para todo mundo? Som legal? Sim. Deixa eu só pôr o roteiro aqui. Bom, boa noite novamente. Como o Taqueda apresentou, eu sou Marcelo, sou atual fellow do grupo da anestesia regional da Unifesp esse ano. E aí eu fiquei responsável em dar continuidade à aula de semana passada, que foi de anatomia do plexo braquial. E hoje eu vou discutir sobre a via interescalênica do bloqueio. Só para a gente começar a relembrar um pouquinho, a anatomia do plexo braquial ela é formada por cinco raízes: C5, C6, C7, C8 e T1. Lembrando que quando a gente tem uma contribuição de raiz de C4, a gente pode chamá-la de pré-fixado, e quando a gente tem uma contribuição de T2, a gente pode chamá-la de pós-fixado. Para a gente que faz os bloqueios, é importante a gente saber que cada região, cada topografia do plexo braquial, ela está classificada em uma classificação diferente. Então, por exemplo, para o bloqueio interescalênico, a gente está atuando ali em região de raízes. Depois das raízes, a gente tem os troncos, que é dividido em tronco superior, tronco médio e tronco inferior. Nessa região, a gente vai estar com um nervo subescapular, por exemplo, que se divide novamente em divisões, depois em fascículos e, por último, em ramos terminais. Na região dos fascículos, a gente pode abordar a via infraclavicular. Na região dos ramos terminais, a gente tem tanto os bloqueios periféricos de nervo radial, mediano, ulnar, tanto na região pela via axilar. E aí, quando a gente fala da via interescalênica, qual que é a importância dela para a região do ombro e de membro superior proximal? Tanto a região anterior quanto a região posterior do ombro, ela é inervada pelo nervo supraescapular e pelo nervo axilar. Mas na região anterior do ombro, a gente acaba tendo contribuição de outros nervos também, como, por exemplo, o peitoral lateral, o músculo cutâneo e o subescapular. E se a gente for analisar a origem de todos esses nervos, do subescapular, do peitoral lateral, do músculo cutâneo, do axilar e do subescapular, a gente percebe que todos eles vêm de origem de tronco superior e tronco médio, que no começo de tudo são raízes de C5, C6 e C7. Então, por isso que a via interescalênica ela é tão indicada para essas cirurgias de membro superior proximal e ombro. Quando a gente tenta correlacionar o nervo é, faz a correlação entre o nervo e a sua musculatura, a gente acaba vendo que o nervo supraescapular, ele vai inervar duas musculaturas, o músculo supraespinal e o infraespinal, o axilar acaba inervando o deltoide e o redondo menor, que todos esses quatro músculos, eles fazem a rotação externa e lateral do ombro. Já o nervo subescapular acaba inervando o redondo maior e o subescapular, e o peitoral lateral acaba indo para a região do peitoral maior. O músculo cutâneo, acaba sendo responsável pela inervação do bíceps e do músculo coracobraquial, que são dois músculos que eles têm uma origem muito proximal ali na região da escápula. O bíceps, ele tem uma origem na tuberosidade glenoide da escápula, e o coracobraquial, ele vem do processo coracoide da escápula. E aí a gente consegue perceber aqui que todas as raízes são de tronco superior e de tronco médio, C4, C5 e C6. Desculpa, C5, C6 e C7.
Quando a gente vai falar propriamente dito do bloqueio, a gente vai pesquisar a cronologia dos estudos, a gente percebe que a primeira publicação que tem foi lá em 1970, ou seja, um bloqueio que já tem mais de 50 anos aí de relatos, por Winnie, que ele fazia uma punção guiado por referências anatômicas a nível de C6, ele palpava o músculo escaleno médio, escaleno anterior, e aí uma agulha perpendicular ali até o paciente relatar algum grau de parestesia no membro. E aí ali ele fazia grandes volumes de soluções anestésicas e acabava tendo sucesso na proposta. Atualmente, a gente sabe que com o avanço da ultrassonografia, como a gente está conseguindo ver direto a ponta da agulha e onde a gente está indo, a gente está conseguindo perceber que menos volumes estão sendo necessários para realizar o bloqueio interescaleno. Se a gente for ver só o ano de 2024, só nesse ano, até o momento que eu montei essa aula, a gente já teve 35 novas publicações só relacionando o bloqueio interescalênico. E aí, quando que a gente vai fazer? Quando que é indicado o bloqueio do plexo braquial via interescalênico? Para cirurgias de ombro, para cirurgias de úmero proximal ou para cirurgias de clavícula que tem um terço distal. É importante a gente lembrar que na clavícula, como ela tem uma inervação que ela ainda sofre contribuição de nervos supraclaviculares, que são nervos que vêm do plexo cervical superficial, que são raízes mais altas, C3, C4, a gente, se for fazer algum bloqueio para cirurgias de clavícula, a gente tem que acabar associando tanto o interescalênico quanto o bloqueio do cervical superficial, por exemplo. Sabendo as indicações, a gente também tem que saber as contraindicações. Não fazer em algumas situações específicas que são relacionadas ao bloqueio propriamente dito. Então, por exemplo, pacientes que já têm algum grau de comprometimento respiratório prévio, por exemplo, um trauma de tórax, um pneumotórax, já tem sabidamente uma paralisia de nervo frênico contralateral, a gente sabe que isso é uma contraindicação específica desse bloqueio. Agora, a gente também tem as contraindicações gerais, que seriam aquelas relacionadas a qualquer tipo de bloqueio regional. Então, por exemplo, contraindicação absoluta, o paciente relata que é alérgico a algum tipo de anestésico local, o paciente recusou, a gente tem ali um abscesso ali na região da punção, que seriam as contraindicações absolutas. E as relativas entram naquele questionamento se é um bloqueio superficial, se é compressível ou não, se o paciente tem algum grau de coagulopatia ou se já tem sabidamente alguma lesão pré-existente de plexo, para não ficar aquela confusão entre o paciente já tinha lesão de plexo, depois do plexo piorou, não sabe o que que foi, então fica uma história meio relativa. No próprio site da Naissora, é interessante a gente comentar que eles mesmos já comentam que toda essa face medial do braço, do antebraço e da mão, que é todo o território de tronco inferior, eles já consideram como se for que o bloqueio interescalênico não é indicado para esse tipo de cirurgia. E por que que a gente não indica, não é recomendado fazer o interescalênico para cirurgias nessa topografia medial do braço? Porque quando a gente faz a punção, a gente vai estar fazendo os bloqueios a nível de C6 e de C7, e o nosso objetivo é embebedar ali as raízes de C5, C6 e C7 com a solução de anestésico, pegando ali o tronco superior e tronco médio. E aí a gente acaba tendo pouca dispersão para tronco inferior, que é a raiz de C8 e T1. E justamente se a gente for acompanhar a anatomia, toda o tronco inferior acaba dando a inervação para o cutâneo medial, tanto do antebraço, quanto do braço, quanto do nervo ulnar. Então a falha ulnar é explicada por essa pouca dispersão que a gente tem para a raiz de tronco inferior. Quando a gente fala dos efeitos colaterais do bloqueio interescalênico, a gente tem que lembrar da síndrome de Claude-Bernard-Horner, que é uma dispersão errática que pode acabar acontecendo, que a gente bloqueia o gânglio estrelado, que é um gânglio simpático, e aí o paciente acaba evoluindo com uma ptose, com uma miose, com uma anidrose. Outro efeito colateral que pode acontecer é o bloqueio do nervo frênico. Então, a gente tem uma hemiparesia diafragmática. O paciente pode acabar evoluindo ali para uma dispneia, uma dessaturação, ou pode simplesmente ficar totalmente assintomático. Outro efeito colateral que acontece também é o bloqueio do nervo laríngeo recorrente, que o paciente acaba apresentando ali uma disfonia, uma rouquidão.
Algumas complicações podem acontecer também, então formação de hematoma, injeção intravascular, a gente apresentar uma toxicidade pelo anestésico local. Pneumotórax é um pouco mais raro, porque a gente está falando de uma topografia mais alta, mas tem relatos, e outras complicações também relacionadas à lesão de plexo e de raiz nervosa. Então, aqui a gente tem uma foto de um paciente com uma pitose, com uma miose. A anidrose não acaba não sendo tão bem definida aqui nessa imagem, mas a gente vê que o olho direito do paciente está apresentando essa pitose. E aí, por onde a gente começa? Primeiro, a gente tem que começar com a escolha dos nossos equipamentos. Então, a gente tem que escolher um probe de alta frequência, porque a gente está falando de um bloqueio superficial. Então, um probe de alta frequência, que é o probe linear, e agulhas menores, com bisel mais curto. O objetivo do bloqueio é a gente estar visualizando ali toda a fenda interescalênica. Então, a gente vê na região mais posterior o escaleno médio e o plexo passando no meio, e depois vem o escaleno anterior. E aí o nosso objetivo é jogar de 5 a 15 ml, mais ou menos, entre as raízes C5, C6. Deixa eu ver aqui. Aqui a agulha, a gente vê todo o trajeto dela. Aqui a lateral tá para a esquerda, tá? Então a gente vê aqui a musculatura escaleno médio, aqui escaleno anterior. A gente vai ver o famoso sinal do semáforo, que a primeira imagem hipoecóica é o C5, depois aparecem outras duas imagens, que é C6 dividido, e lá embaixo, perto do processo transverso de C7, a gente vai ver a raiz de C7. E como que a gente vai fazer? Existem duas técnicas descritas para fazer o escaneamento. Uma delas é você colocar o probe diretamente na nível de C6, aqui na cartilagem cricoide, e aí você simplesmente ir em direção lateral, do lado que você for bloquear, e indo identificando as estruturas. Então, vai ver o escaleno anterior, o plexo e o escaleno médio. Mas no nosso serviço lá na Escola Paulista, a gente acaba fazendo a outra técnica, que é a identificação, primeiro, da via supraclavicular. Então, a gente coloca o probe na fossa supraclavicular, faz a identificação de todas as estruturas pertencentes à via supraclavicular. Então, a gente vê a artéria subclávia, a primeira costela e sua sombra, embaixo a pleura, todo o plexo braquial, e aí a gente vai acompanhando todos esses feixes nervosos do plexo em direção cefálica. Outra coisa também que é interessante é que desde lá, em 1970, o INE já falava da importância do coxim subescapular para a realização desse bloqueio. Então, ele literalmente coloca um coxim bem aqui embaixo da escápula, para a gente ganhar uma amplitude ali de angulação para conseguir trabalhar a nossa agulha e dar uma anteriorizada ali nas estruturas que a gente está querendo ver. Então, essa segunda técnica que eu falei, que é onde é a técnica que a gente escolhida para gente, que a gente faz no nosso serviço, a gente vai colocar o probe ali na fossa supraclavicular, depois direciona o probe cefálico, em direção cefálica, e vai literalmente, entre aspas, lambendo toda a região cervical aqui, acompanhando a formação das raízes C5, C6 e C7, bem no meio da fenda interescalênica. Então, aqui a gente tem a região lateral, aqui a região medial, a gente vai acompanhando toda a formação das raízes, a gente vê C5, C6 bifurcado, C7 aqui embaixo, perto do processo transverso de C7, aqui a lateral, a musculatura do escaleno médio, e aqui o escaleno anterior. É engraçado a gente ver que para C7 a gente tem um tubérculo posterior bem grande. Só que quando a gente vai ver C6 e C5, a gente tem a presença tanto do tubérculo posterior em C6 e do tubérculo anterior. E em C5 a gente acaba tendo a presença dos dois também. Só que a diferença é para você identificar C6 e C5 é que C6 a gente tem um tubérculo anterior bem mais proeminente, que é o famoso tubérculo de Chafanhar, enquanto em C5 a gente acaba tendo tanto tubérculo posterior quanto tubérculo anterior, eles acabam tendo tamanhos parecidos. A identificação dos processos transversos não é obrigatório a gente saber ver para estar realizando o bloqueio, mas é importante a gente saber identificar os processos para a gente saber qual é a altura que a gente está escaneando ali, para ver se não está muito alto, muito baixo. Então é importante a gente ter esse acompanhamento dos processos transversos com as raízes. E o nosso objetivo é esse, a gente ter uma imagem
do escaleno, a gente vai entrar, né, mais posterolateral, toda a nossa agulha atravessando o músculo escaleno médio, indo aqui no meio da fenda interescalênica e fazer a dispersão da solução anestésica entre C5 e C6, tomando cuidado com imagens hiperecóicas que podem aparecer no músculo escaleno médio, que podem ser dois nervos, que é o torácico longo e o dorsal da escápula. Então, a gente indo fazendo o agulhamento, sempre mantendo a importância do paralelismo para visualizar principalmente a ponta da agulha, que aqui a gente vai estar trabalhando muito próximo de raízes. E aqui uma imagem só como ela entra bem na região posterolateral, o agulhamento sendo feito totalmente paralelo aqui em relação aos feixes do probe. Os dois nervos que a gente pode encontrar quando a gente está fazendo o agulhamento posterolateral no escaleno médio é o nervo torácico longo e o nervo dorsal da escápula. Esse trabalho coreano, ele fez um levantamento aí de 70 bloqueios e a gente acabou vendo que não é tão infrequente assim o surgimento desses nervos no nosso escaneamento. Então, por exemplo, dos 70 bloqueios, ele conseguiu ver que em 44 dos bloqueios eles acabaram encontrando o nervo dorsal da escápula e o nervo torácico longo foi encontrado em 15 dos 70. Em 30% dos pacientes analisados, eles acabaram encontrando os dois bloqueios e só 14% não teve nenhum encontro. Ou seja, a minoria, né, dos casos, na verdade, a gente não está encontrando nenhum dos nervos que a gente pode estar lesionando. Aqui é só mais uma imagem de como fazer o agulhamento, né, sempre mantendo a importância de manter a ergonomia do executor do bloqueio, com ultrassom, sempre está com o olho reto, com o olhar sempre direcionado para o ultrassom. Aqui, novamente, a importância do coxim escapular para a gente estar ganhando essa amplitude de trabalho, de agulhamento aqui na região cervical do paciente, e o rosto do paciente sempre virado contralateral ao lado que vai ser realizado o bloqueio. Aqui eu coloquei um videozinho só de um escaneamento. Então, aqui a gente vai identificar o plexo braquial via supraclavicular. E aí a gente vai subindo, 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 até que a gente teve a formação da fenda interescalênica. Aqui a gente vai ter o escaleno médio, aqui o escaleno anterior. E aí ele vai acabar identificando outras estruturas nesse vídeo também, a face pré-vertebral, o músculo esternocleidomastoide. Então, sabendo identificar os dois escalenos, a gente sabe que a raiz de C5 é a primeira que aparece, as duas próximas raízes é C6 bifurcada e lá embaixo C7. E aqui, novamente, ele cita aquele sinal do semáforo. Aqui nesse vídeo também ele consegue colocar que mais anterior ao escaleno anterior tem um nervo frênico passando, e lá embaixo a gente acaba encontrando a artéria vertebral, que são estruturas que a gente tem que estar com a agulha longe também para evitar qualquer tipo de intercorrência. Aqui ele mostrando todo o trajeto da agulha, entre o escaleno médio, indo até ali a região intraplexo e fazendo a dispersão anestésica. Quando a gente fala do agulhamento, tem um estudo canadense que ele explica duas diferentes técnicas para realizar a dispersão do anestésico, a técnica intraplexo e a técnica periplexo. Qual que seria a diferença? A intraplexo, ele vê todo o trajeto da agulha, e aí, pela visualização e pela perda de sensibilidade nas mãos, ele consegue saber que a agulha está entre a raiz de C5 e entre a raiz de C6. Já na técnica periplexo, ele posiciona a agulha antes de furar essa fáscia, das raízes. Então, ele só vê a ponta da agulha próxima às raízes, mas não chega a perfurar aquele tecido conectivo. E aí, esse estudo ele fez em 26 cadáveres, realizando 52 bloqueios. Ele acabou jogando 0,1 ml de tinta e acabou evoluindo ali para fazer uma análise de lâminas histológicas para ver a dispersão dessa tinta, se tinha algum comprometimento subperineural ou ficava só epineural, e esse que foi o resultado. Ele viu que das 26 punções realizadas intraplexo, ele teve uma dispersão da tinta em dois casos, 7,7%, para a região subperineural. Então, aqui a gente tem a região perineural,
abaixo dela, ele conseguiu mostrar aqui que teve dispersão da tinta, simulando ali como se fosse uma neurotoxicidade pelo nosso anestésico local. Já na técnica periplexo, a gente vê que ela ficou basicamente toda extra-perineural ou intramuscular, acabou não tendo dispersão para a região dentro do subperineural, né? E aí esse estudo ele acabou sugerindo que a técnica periplexo pode ser um pouco mais segura, porque não tem essa dispersão subperineural, mas o estudo acabou não tendo significância estatística, então eles não conseguiram concluir a eficácia da segurança da técnica periplexo. Lá no nosso serviço, a gente acaba optando por fazer a técnica intraplexo e até hoje não teve nenhum relato conhecido de algum tipo de lesão por neurotoxicidade da solução anestésica. Esse aqui é um outro trabalho que foi realizado na própria Escola Paulista de Medicina pelo professor Falcão, que foi, eles queriam calcular o volume mínimo para realizar o bloqueio do plexo interescalênico. Então, eles selecionaram ali 25 pacientes, começaram com um volume de 15 ml, e aí era uma técnica up and down. Então, faziam os 15 ml no plexo, se eles vissem que dava um bloqueio efetivo, eles diminuíam o próximo paciente, era bloqueado com apenas com 1 ml a menos, e aí assim por diante, até chegar ali na região de 1 ml, viram que conseguiram um bloqueio, foram fazer com meio ml, não deu certo, voltaram para um, depois deu certo, acabaram regredindo novamente, e aí, em resumo, eles acabaram conseguindo ver que o plexo acaba sendo bloqueado com mais ou menos 0,95 ml de bupivacaína 0,5%. Aqui só um gráfico, opa, perdão, que resume o volume ideal que o estudo traz para a gente. Então, por exemplo, o estudo diz que a partir de 2,34 ml a gente consegue ter uma analgesia pós-operatória até 4 horas da cirurgia. E aí, a partir de 4,29 ml, a gente acaba tendo um bloqueio do diafragma. Então, o estudo sugere que o volume ideal tem que ficar no meio desse intervalo, entre 2,34 e 4,29. Claro que o estudo teve é, suas limitações, um N pequeno, então a gente não sugere que os bloqueios sejam feitos com um volume tão pequeno assim, de 2, 3 ml, e acaba mantendo ali naquela faixa, no mínimo, a partir de 5 ml. Eu trouxe só alguns títulos que eu achei interessante, que o bloqueio interescalênico, a gente vê que não é uma realidade só do nosso centro, do nosso ambiente de centro cirúrgico. Então, a gente, por exemplo, esse estudo aqui, eles foram todos realizados no departamento de emergência, e aí eles estavam querendo saber se o bloqueio interescalênico ele tinha algum benefício para os pacientes que apresentavam luxação anterior de ombro. Nesse primeiro bloqueio aqui, eles avaliaram o bloqueio interescalênico guiado por ultrassom com um procedimento com sedação com propofol e fentanil. A maioria desses estudos que eu encontrei, eles gostam de ali estar comparando o tempo da instalação do bloqueio com o tempo da redução, com a satisfação do paciente e o tempo de alta. Nesse segundo bloqueio aqui, é até um caso curioso, porque é um relato de caso da mesma paciente. Então, a mesma paciente, ela apresentou 3 luxações de ombro no mesmo ano. Na primeira vez, foi feito só uma analgesia endovenosa. Daí, depois de 3 meses, ela apresentou uma nova luxação, foi para o serviço, em que foi realizado o bloqueio interescalênico. E aí, depois de 6 meses, ela apresentou uma nova luxação de ombro e que o pessoal acabou fazendo o bloqueio supraescapular. Comparando as 3 técnicas, o bloqueio interescalênico ali para a paciente, ela relatou que teve uma melhora, teve um grau, né, um nível de dor um pouco melhor do que em relação à técnica só do supraescapular e só da analgesia endovenosa. Outro bloqueio também que compara aí um procedimento sedativo com o interescalênico
nesse trabalho que eles compararam o uso só do etomidato com o bloqueio interescalênico. E aí, nesse último aqui artigo, é de um departamento de emergência dos Estados Unidos, que eles fizeram um workshop com todos os residentes de medicina de emergência lá, foram 43 residentes, 1 hora de workshop, e aí, a partir desse workshop, perdão, eles acabaram fazendo depois provas seriadas ao longo de um ano para ver se o conhecimento estava sedimentado. E aí eles acabaram tendo 12 casos que apareceram no departamento de emergência deles lá, e eles acabaram fazendo, os próprios residentes acabaram fazendo o bloqueio interescalênico, e aí em 11 deles os pacientes ficaram super bem, não tiveram que fazer repique de opioide para analgesia depois do procedimento, o que provou assim que o uso do interescalênico tem uma gama grande além do nosso cenário de centro cirúrgico. E aí, só mais um artigo interessante que compara o bloqueio interescalênico para os pacientes que apresentam uma luxação de ombro. Nesse estudo aqui, eles compararam o bloqueio interescalênico guiado por ultrassom com anestesia geral e com uma analgesia endovenosa. Então, por exemplo, aqui eles tiveram um N de 31 pacientes para fazer o interescalênico, 18 para anestesia geral e 14 para analgesia endovenosa. Todos esses pacientes aqui, quando eles chegavam no hospital, eles já eram automaticamente medicados com paracetamol e com morfina sob demanda. Então, o paciente que reclamava de dor acabava recebendo um pouco de morfina. Aí, no grupo do interescalênico, ele acabou comparando 4 critérios. O tempo de indução da anestesia, e aí aqui esse tempo de indução, ele compara o tempo que a partir do momento que o anestesista surge na sala de cirurgia, até começar o procedimento cirúrgico por si, né? E aí acabou vendo que de todas as 3 técnicas, a anestesia geral foi a técnica que foi mais rápida. Então, o anestesista chegou, induziu, e aí o menor tempo foi para anestesia geral. Só que quando a gente for olhar todas as outras técnicas, todos os outros critérios, tempo de redução do ombro, a completa redução, né, que eles colocam entre o tempo de indução da anestesia até o cirurgião falar acabou a cirurgia, e a média do procedimento, a gente vê que o bloqueio interescalênico ele acaba tendo desfechos melhores, né, em um tempo menor do que comparando com a anestesia geral e com a analgesia endovenosa. Aqui é uma tabela do mesmo estudo que compara o score de dor do paciente em diferentes momentos. Então, a gente vê que a luxação de ombro é uma dor importante aguda no pré-hospitalar. Então, os pacientes vinham aí em média com dor 9 de 10 ou 10 de 10. Na admissão, mantinha ali os padrões altos de dor. Aí, nessa admissão, eles já recebiam o paracetamol e a morfina sob demanda. Tinha ali uma redução leve dos scores de dor. Era realizada a indução, né, da anestesia, seja o bloqueio interescalênico ou anestesia geral, ou um repique, né, que é a da analgesia endovenosa, que é feito com diclofenaco mais paracetamol. A gente vê que o interescalênico, durante a redução, apresentou um score de dor zero, na alta, um score zero também, e durante a primeira noite pós-procedimento, o interescalênico, o paciente continuou assintomático. E aí o estudo mostrou para a gente que as vantagens do interescalênico para esse tipo de situação, né, na luxação de ombro, a gente tem uma diminuição mais eficaz nos scores da dor, tem uma maior satisfação do próprio paciente, tem uma diminuição no tempo da redução do ombro e o paciente acaba tendo uma alta mais rápida ali do departamento de emergência, acaba tendo as suas funções vitais ao início, saturação, acordado, consegue se alimentar mais rápido. Então, isso, acho que para um setor, pensando em gestão hospitalar, é tudo que um gestor quer, né? Então, giro de leito, o paciente vai embora mais satisfeito, sem dor. Então, a gente vê que o bloqueio interescalênico não fica só no âmbito do centro cirúrgico, mas está sendo muito estudado fora nos departamentos de emergência por aí também.
E é isso. Esse aqui são os canais da Regional Unifesp. Sigam a gente no Instagram, no YouTube tem outras aulas interessantes também. Muito bem, Marcelo, parabéns pela aula. É, é um tema relativamente restrito, né, quando a gente pensa nas vias, porque a gente estava acostumado a assistir algumas aulas que eram mais relacionadas com os tipos cirúrgicos ou os casos que envolvia mais a parte clínica, e aqui é muito mais anatômico, né? Então, mas eu acho que foi muito pontual e muito bem explanado para que a gente entenda com calma e com cuidado cada um dos tipos de bloqueios que podem ser feitos, as suas aplicações. E eu acho que valeu muito você poder trazer para a gente essa parte do uso fora do centro cirúrgico. A gente chegou a fazer alguns casos desses lá no PS da escola né, o pessoal da ortopedia chamava a gente para, tá com dificuldade de reduzir o ombro, eles chamavam a gente para fazer o bloqueio e poder aliviar o paciente, né, ter a redução de forma adequada, porque a gente sabe que quanto mais tempo demora para reduzir, pior ah, tanto de morbimortalidade quanto de desfecho cirúrgico para esse paciente. Acho que isso é super importante poder trazer dessa aplicação fora do centro cirúrgico, né? É, vou abrir aqui para ver se alguém tem alguma pergunta para fazer, se alguém tem alguma dúvida a respeito especificamente do interescalênico ou de alguma coisa que possa estar relacionada ou algo mesmo, alguma dúvida de algum slide, alguma coisa assim. Quem quiser pode levantar a mão, pode mandar pergunta no chat. Eu estou aqui atento para que a gente possa responder. Cris, quer falar alguma coisa? Tudo bem? Tô quietinha hoje. Parabéns, Marcelo, sua aula foi excelente. Eu tô Obrigado, quietinha, Cris. mas eu tô vendo. Uhum. Bom, enquanto não surgem perguntas, eu queria fazer alguns comentários aqui é, de coisas que surgiram nos slides. Eu acho que é importante a gente trazer. É, quando a gente olha aquele trabalho que foi a tese de doutorado do Falcão, que fala do volume, né, e que a gente mostra um volume extremamente pequeno, e, né, o pessoal começa até a duvidar, nossa, é possível fazer esse tipo de anestesia, é possível fazer isso para o paciente? E que bom, eu posso fazer um volume pequeno e isso eu poupar o frênico de um paciente que tem alguma contraindicação, ou um bloqueio, né, uma paralisia contralateral, ou até um pneumopata grave. Eu acho que é importante trazer essa informação e falar para vocês. Talvez no pneumopata grave, talvez no paciente com a paralisia contralateral do frênico, é, independente do volume que você vai fazer, o bloqueio do frênico não é um bloqueio recomendado, porque por mais que a gente tenha alguns trabalhos mostrando que a redução de volume possa ser benéfico, quando a gente vê trabalhos com N grande, nenhum deles isenta o paciente de ter um bloqueio de frênico mesmo com volumes pequenos. Até porque existem casos de bloqueios de paralisias parciais do frênico, então o paciente pode ter algum grau de comprometimento, sim, da parte de ventilação e aeração pulmonar daquele lado. Então, para pacientes pneumopatas, para esse tipo de paciente, a recomendação para o interescalênico é sempre a última alternativa. Mesmo que você venha a pensar
eu vou fazer um volume pequeno, e se o paciente tiver algum comprometimento, a gente segura ele mais tempo na RPA, se precisar com suporte ventilatório, né? Faz uma VNI, alguma coisa assim. Mas lembrar que a hora que a gente faz esse volume pequeno, eu também posso comprometer a analgesia pós-operatória, que talvez seja um ponto extremamente importante desses bloqueios, né? Não que a analgesia intraoperatória seja importante, mas talvez a analgesia pós-operatória seja o grande benefício de a gente poder fazer esse tipo de bloqueio e poder trazer o conforto para o paciente. E isso é confirmado nesses trabalhos de emergência, né? O trabalho maior que você mostrou fala ali que a nota de dor era zero para os pacientes, até mesmo na noite, na primeira noite do pós-procedimento. Então, a analgesia pós-operatória é extremamente importante. E aí você falar que vai fazer um volume pequeno para não ter bloqueio do frênico ou para minimizar esse risco e você comprometer a analgesia pós-operatória, talvez não seja a grande questão aqui. A gente tem outras alternativas que podem ser discutidas para esse tipo de paciente. A gente tem algumas aulas já no nosso canal e, eventualmente, ao longo desse ano, a gente deve discutir sobre esse tipo de assunto. Mas eu acho importante trazer essa informação para todo mundo. Então, ninguém aqui da aula, né, nem o Marcelo, nem eu e nem a equipe de Regional Unifesp recomenda que se faça volumes pequenos, né, abaixo de 5 ml para pacientes pneumopatas, não é esse o objetivo do trabalho, né? E, e pensar muito na questão da analgesia pós-operatória. Acho que esse era o ponto principal que eu tinha para trazer. Eh, e lembrar muito da questão da falha ulnar ou do tronco inferior, que você mostrou muito bem, que para cirurgias de ombro, a falha do tronco inferior não é um problema, né? Então, dizer que eu nem gosto de falar isso. Bloqueio interescalênico falha tronco inferior. Não, eu nem considero que falha. Eu digo assim, bloqueio do interescalênico não foi feito para pegar o tronco inferior. Existem outras formas e é por isso que a gente estuda tanto a parte de anatomia, sonoanatomia e as distribuições nervosas, tanto os dermátomos, os miótomos e os osteótomos, porque é assim que a gente escolhe uma técnica adequada. O último ponto que eu queria trazer, quando você mostrou ali nas contraindicações do bloqueio, acho que os dois últimos itens de contraindicação me chamaram bastante atenção, que era falta de uma equipe de assistência e falta de material de ressuscitação. Isso eu acho que é meio óbvio da gente discutir, mas é extremamente importante ter esse ponto colocado no slide, ter chamado essa atenção, mas principalmente essa questão da falta de uma equipe de assistência especializada, porque eu acho que isso seria contraindicação para qualquer bloqueio. Se você não sabe fazer adequadamente o bloqueio, não vale a pena se arriscar. E, na verdade, isso vale para qualquer coisa dentro da medicina, né? Se você não sabe fazer alguma coisa, de algum procedimento e alguma técnica de forma adequada, não tenha vergonha de admitir, de chamar um colega, de pedir ajuda, porque é, a chance de ter um evento colateral grave é muito importante, né? É, quando a gente olha trabalhos que, obviamente, trabalhos retrospectivos e trabalhos de revisões de literatura, a nossa incidência de complicação em anestesia regional é muito, muito, muito baixa. E isso a gente está vendo até trabalhos que faziam sem a técnica de ultrassom. Seja por intoxicação de anestésico local, ou seja por lesão nervosa, é muito baixa. Mesmo assim, não é por causa disso que a gente recomenda que saia fazendo alguma coisa desde que você não saiba a técnica de forma adequada. Então, essa talvez seja uma outra mensagem aí da aula e de toda a equipe.
certo? Ninguém se manifestou, ninguém levantou a mão, ninguém mandou pergunta. Marcelo, quer fazer algum comentário final, alguma coisa? Acho que nesse levantamento que eu fiz, assim, essa parte do departamento de emergência me pegou de surpresa, assim, desses bloqueios, tanto o interescalênico, né, acaba abrindo portas para outros bloqueios. Pelo que eu vi, se eu não me engano, acho que a incidência era de 20 a cada 24 habitantes, 24 a cada 100 mil habitantes tinha uma luxação de ombro lá nos Estados Unidos. E aí é a articulação que tem maior taxa, né, de luxação do nosso corpo. E aí você vê que o resultado com o interescalênico, né, traz aí o que você tinha comentado, uma taxa de dor zero, né, na primeira noite. Eu achei isso fantástico, assim, fantástico. Acaba abrindo portas para outras coisas, né? Então, quantos idosos não devem aparecer aí nos departamentos de emergência com uma fratura de fêmur, por exemplo, que a gente consiga também dar um alívio momentâneo ali, até o momento da cirurgia, esperar o jejum, não sei o quê. Então, eu achei, assim, a aplicabilidade da rede da anestesia regional no departamento de urgência e emergência, eu não imaginava que tinha uma gama tão, um espectro tão grande, assim, achei fantástico. Eu acho que nem só no departamento de emergência, também às vezes para o paciente internado, né? Às vezes o paciente internado fez qualquer tipo de procedimento, ou teve um trauma, ou ele fez uma cirurgia, e algum tempo depois, mesmo internado, ele mantém com um quadro de dor intenso, precisando de muita medicação sistêmica. Por que não bloquear esse paciente ou rebloquear, se ele já foi bloqueado? Por que não dar conforto para esse paciente? A gente vê que isso melhora a alta, né, do paciente, né, alta precoce, o paciente se alimenta mais rápido, né, ele tem deambulação às vezes precoce. A nossa instituição, especificamente a Casinha da Mão, ele acho que talvez seja o grande exemplo disso, né? Para quem não conhece o nosso serviço, nós temos um serviço que é considerado ambulatorial, porque funciona das 8 até as 19 horas, onde a gente tem centro cirúrgico, com 4 salas cirúrgicas, se fazem cirurgias de pequeno, médio e grande porte. Obviamente, as de grande porte não são ambulatoriais, mas cirurgias de pequeno e médio porte que o paciente vem de casa, faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, porque ele recebeu anestesia regional e ele tem alta precoce com conforto. E muitas dessas cirurgias são feitas com bloqueio e sedação apenas. A gente não precisa. eh, Fazer anestesia geral, abordar a via aérea desse paciente, né? Então, é muito comum lá no nosso serviço pegar pacientes asa 3, obesos mórbidos, pacientes renais crônicos, dialíticos, e fazer cirurgias pequenas do tipo túnel do carpo, cirurgia de gatilho, e eles fazem dessa mesma forma, né? A gente sempre tem uma retaguarda caso haja alguma complicação, mas a grande maioria recebe alta no mesmo dia. E a anestesia regional mostra que é possível fazer isso. E isso tem serviços nos Estados Unidos que hoje estão fazendo uma parceria com hotéis próximos dos hospitais, onde o paciente faz a cirurgia e cirurgias grandes, às vezes fêmur, joelho. Ele recebe alta em menos de 12 horas, recebe alta hospitalar em menos de 12 horas, ele fica internado por um período X de dias, porque se tiver alguma intercorrência, ele rapidamente consegue acessar o hospital, porque ele está ali do lado. Às vezes, o primeiro retorno desse paciente, né, está já agendado nesse período de internação nesses hotéis, né? Podendo até ter uma equipe médica que pode ir no quarto do paciente para resolver algum problema menor, sem que o paciente tenha que se locomover até o hospital. E só o fato dele estar fora do ambiente hospitalar, isso é redução de custo para o hospital, porque a gente sabe que, ainda mais nos Estados Unidos, né, time is money, mas o paciente se sente mais confortável de não estar naquele ambiente desconhecido, frio, com aquela comida que nem todo mundo gosta de comida de hospital, né? Cheio de enfermagem que fica entrando no quarto para fazer medicação, para medir sinais vitais, né? Atrapalha o sono.
Então, tudo isso, e você vê que às vezes é mais barato nesse pacote colocar essa diária de hotel do que uma diária de internação hospitalar. E isso, sem anestesia regional, praticamente seria impossível, né? Acho que Que a Cris levantou a mão aqui, ó. sou eu. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, foi legal o Takeda ter comentado isso, e realmente, quem já trabalhou, a gente tinha uma época aí na escola que a gente fazia os bloqueios fora do centro cirúrgico, né? Na época que o PS estava aberto, depois agora está fechado por causa da reforma, e estão me ouvindo? E era muito legal nessa época, porque a gente descia com os pelos, descia com os residentes. O pessoal da ortopedia tinha um grupo de WhatsApp com os R1s deles, né? Então eles pediam não só no PS, mas também na enfermaria. Quantas luxações nós não salvamos, que eles iam reduzir os caras no seco, né? Porque o ortopedista faz muito isso. Então, em vários momentos nós salvamos, entre aspas, né? Uhum. Bastante foi recolocado no lugar com zero de dor e é muito gratificante para vocês também, é uma experiência, porque é uma experiência que a gente faz o bloqueio numa situação que a gente não está ambientado, né? O bloqueio fora do centro cirúrgico é um bloqueio diferente, né? A gente está acostumado com aquele ambiente totalmente controlado, a gente está com o paciente monitorizado, e mesmo fora no PS, mesmo quando monitoriza, não é a nossa casa, né? Então, é, as coisas não estão ali à mão, a enfermagem não sabe direito o que a gente está fazendo, então é um ambiente diferente. Só que para quem está acostumado, o treino, né? O treino da anestesia regional é isso também, né? Você está tão acostumado a fazer que você vai fazer. O paciente geralmente às vezes não está em jejum, muitas vezes, na maioria das vezes não está em jejum, não está sedado. Então é uma situação bem diferente do que a gente pega. Mas é muito gratificante, né? Então a própria situação como um todo, você tem um retorno ali imediato, né? E falando dos idosos que ele falou, é muito legal fazer o bloqueio fora do centro cirúrgico, antes da cirurgia. Você vê idoso, todo mundo sabe, né? Eu trabalhei no serviço aqui, numa rede aqui em São Paulo, de um convênio, e a gente, na época, né, faz tempo, a gente instalou isso, de fazer os bloqueios antes, e era muito legal, o paciente muito idosinho, ficava só com dipirona até a cirurgia, sem dor, né? Então, a chance de delírio diminui muito, né? Porque você sabe, né? O paciente delirou, aumenta a chance de mortalidade, mortalidade. Isso aí tem evidência científica comprovando. E então, quando você não deixa o seu paciente com dor, você evita o uso de opioide. E, e aí a chance de você ficar somando, de delirar é menor, né? Então você aumenta a vida dele. Isso aí é uma coisa muito legal. E fora o conforto, né? Então, passar de maca, esse idosinho aí passar de maca, trocar uma fralda, tá? Isso é muito. A outra situação que o Takeda colocou, que nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, né, no restante do mundo, do bloqueio, dos pacientes ambulatoriais, né? Então, isso é uma realidade que ainda no nosso país, na nossa cultura, ainda não está. A gente não está familiarizado com isso, né? Então, fora, o pessoal faz prótese de joelho, muitas vezes faz até só com canais adutores, geniculares, põe o paciente para andar na RPA, então, em horas, e também tem que ter cuidado com isso, né? Tem alguns trabalhos que o ambulatorial em alguns lugares, principalmente nos Estados Unidos, não quer dizer necessariamente que foi embora das 7 da manhã às 5 da tarde. Eles têm um negócio, o ambulatorial tem um número de horas, então você tem que se atentar a isso também. Mas geralmente eles não pernoitam no hospital. Então tem essa questão foi o que ele colocou, né, dos hotéis
que se conectam a hospitais. Então, geralmente tem lugares que tem até passarelas que conectam o hotel ao hospital. Então, qualquer coisa que aconteça, o paciente volta. E o paciente quer isso, o paciente quer ir embora, porque o hospital nos Estados Unidos, eles mandam a conta para o paciente, então o paciente quer ir embora, diferente daqui do Brasil. E quando não tem essa conexão com os hotéis, eles têm uma rede de ambulâncias à disposição do paciente, quando o paciente não fica em hotel. Então, é muito legal. E eu queria também comentar que tem um país da Europa, não lembro agora qual, mas é um país europeu, que quando o paciente tem dor pós-operatória muito alta, em algumas situações, eles vão lá, indicam para o paciente subir no centro cirúrgico e rebloquear no centro cirúrgico. Que aí o pessoal, né, numa mesa que eu vi isso, o pessoal contestando, né, então o pessoal que fala sobre bupivacaína lisosomal, sobre catéter, não sei o que lá mais, e eles falaram que na cultura deles não tem isso não, o pessoal passa a visita, achou que está com score de dor muito alto, está consumindo muito opioide, vai dificultar a alta desses pacientes, sei lá, 24, 48 horas após a cirurgia, eles não têm muito pudor, não. Eles vão lá e indicam. Eu vou lembrar qual que foi esse país. O cara estava falando e o cara, acho que é a Alemanha. Não tem muito pudor, vai lá, indica, sobe no seu cirúrgico, rebloqueia e depois dá aquele alívio e manda embora depois o paciente. Era isso que eu queria colocar. Legal, bacana, bacana. Tá bom, gente? Falei muito. Meninos, Taqueda, Imagina, você nem gosta de falar. Mas eu falei mais que você hoje. falou, falou. Mas é bom um de nós, né? Acho que é bom. Com certeza. Bom, pessoal, acho que é isso. Agradeço a presença de vocês mais uma vez. Lembrando que em breve essa aula estará disponível no. Ai, meu celular está pitando aqui, peraí. Em breve essa aula estará disponível no YouTube, na plataforma do YouTube. Então ficou o QR Code aí, o Marcelo colocou para seguir a gente. Não esqueçam de assistir pelo YouTube, tem outras aulas muito bacanas. E sempre que estiver assistindo, curte o vídeo, porque isso é um material extremamente importante para nós, é um feedback para nós e para vocês. O YouTube entende que vocês gostam desse material e reproduz o conteúdo parecido. Então, parabéns mais uma vez, Marcelo. Boa noite a todos e mais Obrigado, uma boa vez noite. obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Obrigado.